E agora nós iremos concluir a terceira sessão desse livro, que fala acerca da distribuição da terra. Josué capítulo 21, vamos ler do versículo de 1 ao 3. Josué 21, do versículo de 1 ao 3. Josué 21, do versículo de 1 ao 3. Muito bem, vamos fazer a leitura aqui comigo. Diz assim a palavra: Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, por intermédio de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arredores para nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, essas cidades e seus arredores. Até aí, meus irmãos. Muitas vezes a gente fala, que os irmãos que cantam no grupo de louvor são levitas, A gente chama os irmãos assim: esse irmão aqui é um levita. Porque o irmão às vezes canta no grupo de louvor, porque o irmão ele traz um hino, Ele traz um cântico assim, louvor no culto. Aí a gente diz assim: aqui isso é um levita, Mas a gente vai ver um pouquinho essa noite a respeito dos levitas, Da tribo de Levi, da herança que o Senhor deu a eles, e muito mais a respeito do nosso próprio Deus. Mas a gente vai ver que, no final das contas, a gente percebe que os levitas, eles são o que todos nós somos, o que todo crente em Jesus é. A gente vai perceber que existem princípios aqui nos levitas que todos nós somos levitas, que a gente pode aplicar a todo verdadeiro crente, Não apenas a essa tribo, que era a tribo que Deus separou para servir no santuário, servir como sacerdotes e servir como guardiões, da adoração, do sacrifício, chama sacrificial, e também de ensinar a lei do Senhor. Então os levitas, eles foram muito privilegiados, porque eles deveriam ensinar a lei do Senhor. Versículo de 1 a 3, a gente vê a reivindicação dos levitas, como eles reivindicaram, baseado na palavra de Deus, a herança deles. E a gente percebe que isso é algo extremamente positivo, não é algo negativo, não é algo ruim. Pelo contrário, eles seguem um padrão da palavra de Deus. Deus havia prometido, salvo engano, Números 35, você vai ter a ordem dada por Deus por intermédio de Moisés, de que as tribos a tribo de Levi deveria receber essas heranças, espalhadas sobre todo o território da terra de Canaã. E eles seguem um padrão que já foi também seguido por outras pessoas, como Caleb, por outros indivíduos, inclusive. Agora aqui é uma tribo, Mas por Caleb também reivindicou aquilo que Deus prometeu a ele, quando ele foi até Josué. Ele disse: olha, Josué, Moisés, você sabe disso, Moisés me prometeu, Deus me prometeu por intermédio de Moisés, a cidade de Hebron, que é Kiriat Arba, salvo engano. Então, eu preciso agora que você me dê autorização para que eu tome posse dela. Então, as filhas de Zelofeade, da tribo de Manassés, já também reivindicaram a Josué posse de herança, juntamente com seus irmãos. Porque Moisés havia dado a elas, é justo, não é porque elas são mulheres que elas não vão ficar sem herança. Porque o pai delas só tiveram filhas. O pai dela só teve filhas, E aí, então, como a tradição era de dar a bênção para o primogênito, a herança, elas poderiam ser esquecidas, e elas foram e reivindicaram e receberam a herança do Senhor. Então a gente vê que reivindicar com base nas promessas do Senhor é certo, O que a gente tem que conhecer quais são as promessas do Senhor, para nós, e orarmos em cima delas, Então você tem, por exemplo, o Tiago dizendo: se alguém precisa de sabedoria, para viver essa vida nossa difícil,
principalmente no meio de tribulações que a gente passa, peça a Deus que Ele vai dar. Que o contexto lá de Tiago é essa, né? Pobreza, tribulação, enfim. E também Jesus, quando Ele ensina a oração do Pai Nosso, Ele também nos manda fazer isso. Ele nos dá um padrão, um modelo do que a gente deve pedir a Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos, as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, Jesus, na oração do Pai Nosso, também nos dá um modelo de como nós devemos orar e pedir ao Senhor. Mateus capítulo 7 também é um capítulo bem importante, porque Jesus vai dizer, olha, pedir e vai ser dado a vocês. Bater a porta e vai ser aberto. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrirei, né? Buscar e achareis. Então, Jesus também nos ensina a pedir com constância. Porque qual é o pai que um filho pedindo um pão vai dar uma pedra, vai dar uma cobra? Pedindo um peixe vai dar uma cobra. Então, aí Jesus conclui, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a quem pedir a Ele. Tem um evangelho que não fala sobre o Espírito Santo, fala de modo geral, mas tem um dos evangelhos que acrescenta isso, que Jesus fala, o Espírito Santo. Então, você pede o poder do Espírito Santo, você está fazendo reivindicações que Deus prometeu a você, o dom do Espírito Santo. Então, você deve pedir promessas, deve fazer pedidos ao Senhor que Ele prometeu na palavra dEle, com essa certeza de que Ele te ouvirá. Então, baseado na palavra do Senhor, o que é que Ele declarou a você, o que é que Ele promete ao seu povo, então você deve fazer esse pedido. E a tribo de Levi nos ensina como fazer isso, porque eles fizeram isso e foram ouvidos. Então, se achegar a Deus, todos nós podemos achegar. Devemos nos achegar, com confiança, com ousadia. E a tribo de Levi, eles, como uma tribo, nenhuma outra tribo fez isso, né? Como uma tribo que fez isso, eles mostram para nós um padrão de como a igreja deve agir. Então a igreja ela deve orar, deve pedir ao Senhor com fé, baseado nas promessas do Senhor. Como a tribo de Levi pediu aqui. Eles pediram a Josué, baseado na palavra que Deus tinha dito. Eles pediram, e não digo reivindicar, porque reivindicar talvez seja uma palavra muito, que pode carregar algum significado errado. Sabe, como alguém que chega e diz assim, eu quero o que é meu. Sabe, feita aquela música, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Então, a gente tem que ir devagar, né? Porque nós estamos na terra, Deus está no céu, nós somos de barro, e a gente tem que ir devagar. Porque se a gente for no caminho que a turma está indo aí, daqui a pouco a gente vai estar declarando, vai estar decretando. Quem decreta é Deus, né? Daqui a pouco a gente vai estar por aí decretando, fazendo e acontecendo. Aí, vamos devagar. Que além do andor o santo ser de barro, nós também somos, né? Vamos devagar com o andor, que o santo é de barro, né, Maria? Então, vamos devagar, que nós somos de barro. Então, crente por aí reivindicando, decretando, não é bem assim. Mas nós devemos sim, meus irmãos, pedir ao Senhor com fé, com base nas suas promessas. E, nesse sentido, nós somos todos levitas, porque nós somos o povo de Deus que também devemos nos achegar com confiança diante do Senhor, diante do trono da graça. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com os levitas é que nós somos peregrinos, né? Nós somos peregrinos. Vamos ver aqui o versículo 4 em diante. Ou melhor, a segunda coisa é que nós somos sal e luz. Mas as duas coisas são ensinadas aqui. Versículo 4 em diante. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Assim, os filhos de Arão, os sacerdotes que eram dos levitas, tiveram por sorte, da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Os outros filhos de Coate tiveram por sorte das famílias da tribo de Efraim, versículo 5, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés,
10 cidades. Os filhos de Gerson, né? Levi teve 3 filhos, né? Coate, aí vem os coatitas, é um clã dos levitas, né? Aí Gerson tem os gersonitas e, salvo engano, Merabi. A gente vai ver. Mas os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Então os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arredores, por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que, nominalmente, foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles. Até aí. Então, aqui a palavra-chave que se repete é a palavra por sorte. Isso mostra que Deus é quem estabeleceu a herança a cada uma desses clãs das tribos de Levi. Por sorte significa dizer que foi Deus quem guiou a escolha dessas cidades para cada uma dessas tribos. Ao todo foram dadas 48 cidades à tribo de Levi, 48 cidades. Essas cidades estavam espalhadas pelas 12 tribos de Israel. Todas as cidades de refúgio são cidades também levitas. As 6 cidades de refúgio, para a qual um homicida que não tivesse dolo poderia fugir, faziam também parte da cidade de Levi. E isso mostra para nós que esses homicidas, sem o dolo, eles eram também, de alguma maneira, privilegiados. Porque ao fugirem para essas cidades, eles estariam ali em cidades que tinham sacerdotes, que tinham mestres da lei. Os levitas, eles deveriam realizar sacrifício, eles faziam parte do louvor do Antigo Testamento, da adoração, e eles faziam parte de toda a supervisão do templo, todos os utensílios, o cuidado com toda a adoração, e eles também ensinavam a lei do Senhor. Então você vai ter alguns levitas muito importantes, né? Você tem, por exemplo, o sacerdote Eli. Você lembra de Eli, né? Que os filhos dele eram perversos. Foi quem instruiu Samuel. Então Eli era um levita. O próprio Moisés, que foi o maior líder do Antigo Testamento, era levita. Esdras, que também foi um grande líder do povo de Deus, que trabalhou na reconstrução de Jerusalém, do templo, também era levita. E talvez, não sei se é o maior dos levitas, mas olha, Jesus disse que ele era o maior dos nascidos de mulher. Quem sabe quem era levita também? João Batista, né? João Batista também era levita. Então você vê que foi uma tribo que contribuiu com muitos líderes da nação de Israel. Muitas figuras, né, importantes e chaves na história do povo de Deus, na história da redenção. É a tribo de Levi, de onde a gente não imaginava que fosse sair nada bom. Porque a tribo de Levi, você lembra o que aconteceu lá no livro de Gênesis, quando eles exterminam toda uma cidade pela ira, pela vingança, do que um homem fez com a irmã deles. Um homem da cidade, filho do governador, foi lá e estuprou a irmã deles, Diná. E aí eles chegaram lá na cidade e mataram todo mundo. Mandaram a turma se circuncidar. Quando a turma estava se recuperando da circuncisão, para fazer um acordo, ou fazer uma aliança, mataram todo mundo. Então foram homens sanguinários, Levi e Simeão, os 2 filhos, né? Eram os segundo e o terceiro filho de Jacó. Foram homens sanguinários, né, ali naquele exemplo. E Jacó, ele se queixou, porque ele disse: agora todo mundo me odeia por causa de vocês. Com razão, todo mundo me odeia por causa de vocês. Porque vocês fizeram mal. E aí, o
que Jacó traz lá em Gênesis 49, naquelas bênçãos, é uma bênção que parece um pouco castigo. Não sei se eu diria maldição, mas é o que chamam-se de anti-bênção. Porque são bênçãos carregadas de limitações, carregadas de punições, sabe? Então, o que Jacó diz lá a Simeão e Levi olha, Simeão e Levi, vocês jarretaram touros, ele usa essa linguagem, que eu não me junte com vocês na ira de vocês, que o meu conselho não esteja junto com vocês. E aí ele vai e diz assim a sentença sobre Levi e Simeão: espalhar-vos-eis entre Israel, entre a terra. Eu vou espalhar vocês. E algo também, outras palavras, mas basicamente o que Deus está dizendo ali é: eu vou espalhar vocês. Vocês não vão se ajuntar. Então foi uma bênção mais carregada também de punição. Lá na frente, quando o pessoal faz um bezerro de ouro, pede para Arão fazer um bezerro de ouro, quando Moisés está lá no monte, né? E aí Moisés volta, nem se digna, quebra as tábuas da lei. E aí Moisés diz assim: quem é que está comigo? E aí justamente a tribo de Levi que se levanta e fica do lado de Moisés. E eles não têm pena nem piedade. Eles matam 3.000 homens naquele dia. Então eles mostram uma ira agora para o serviço e o zelo do nome do Senhor, da adoração. Então vamos dizer assim, que a Levi como tribo é justificada aí. Eles meio que revertem aquilo que aconteceu. Porque agora, como essa tribo ela faz uma ação muito zelosa, eles são meio que justificados aí. Eles se redimem aí, como tribo. Né? Eles fazem uma ação diferente daquilo que eles fizeram no passado. E eles, na verdade, acabam recebendo um maior de todos os privilégios. Porque eles são aqueles que são responsáveis pela adoração ao Senhor, pelo ensino da lei do Senhor. E eles são espalhados por todo Israel, 48 cidades, de modo que essas tribos, né, elas iriam permear por toda a terra prometida, para que aquela nação não viesse a se corromper em idolatria e em falsa adoração. Essa tribo aqui é a tribo que, olha, tá errado isso aqui está errado, entendeu? Eram os puritanos daquele tempo. Isso aqui está errado. Isso aqui não vamos fazer isso aqui no culto não, cara. Não, o negócio é fazer cinema no dia de domingo, não dá não. Não, pastor, vamos fazer um teatro aqui, bem massa, não, que é isso. Fazer teatro aqui no domingo não. Então a tribo de Levi, ninguém fosse, vamos tirar o Inário Novo Cântico do culto. Você está louco, cara. Vamos botar só música moderna aqui na igreja. Vamos botar a parede preta. Rapaz, ia se levantar uns 10 levitas aqui. Isso é o quê? Botar parede preta na igreja, vocês têm juízo. Só depois que eu morrer é que vocês vão fazer isso aqui. Então, os levitas, eles eram zelosos. E Deus espalhou eles pela terra de Canaã, pelas tribos de Israel, para que eles fossem sal e luz. Estou brincando aqui, mas eles deveriam ensinar a palavra do Senhor. Eles deveriam instruir aquela nação. Eles deveriam instruir segundo a lei do Senhor. Os levitas, o sacerdote no Antigo Testamento, ele era, vamos dizer assim, muito semelhante à figura do pastor mestre hoje. Vamos dizer assim, um presbítero docente, né? Como o pastor é chamado na igreja presbiteriana. Ele é chamado de presbítero docente. Esse é o termo técnico do pastor. Então, o sacerdote no Antigo Testamento é um dos que mais se parece com esse caso, com o presbítero docente. Porque eles deveriam ser responsáveis por ensinar a lei do Senhor. Ensinar como mestres na lei do Senhor. Então, eles deveriam se espalhar sobre a terra e ser sal e luz naquelas 12 tribos. Então, um grande privilégio da parte de Deus. Ao mesmo tempo, o texto também nos ensina que eles não teriam território. Eles teriam apenas cidades. E eu creio que isso é uma estratégia de Deus, para que a partir dessas cidades, desses centros espalhados, a palavra de Deus se espalhasse. Então, vocês não vão morar na zona rural, vocês vão possuir cidades, vocês não vão possuir território. Um máximo que vocês vão possuir é um pasto para os animais de vocês terem o que comer e terem onde pastar. Um máximo. São os arredores, ou seja,
o mato que fica ao redor da cidade. Vai ser o máximo que vocês vão ter. Mas vocês não vão ter um território dividido e separado como as outras tribos. Vocês vão estar no meio das tribos. Eu vou espalhar vocês entre as tribos de Jacó. Né? Foi o que Jacó disse, que Deus disse por intermédio de Jacó lá em 49, em Gênesis 49. Então, essas tribos elas também seriam peregrinas. E aí a gente começa a perceber que os levitas são o que todos nós somos. Nós somos sal e luz. Nós somos testemunhas da palavra de Deus. Existe a importância da pregação expositiva e existe a importância da igreja expositiva. O que é uma igreja expositiva? É uma igreja que expõe a palavra de Deus. Não adianta de nada ter uma pregação expositiva e não ter uma igreja expositiva. Por quê? Porque a influência daquela pregação vai ser muito reduzida. Mas se aquela igreja entender a palavra de Deus, for instruída na palavra de Deus, ela vai se multiplicar. Nos lares, famílias, trabalhos, a sociedade. Aonde que aquela igreja for, ali vai ter um levita para ensinar a palavra de Deus. Ainda que ele não vai ser um ministro ordenado do evangelho, ainda que ele não vai ser um presbítero docente, que precisa ter alguns critérios para isso. Precisa ser um homem, não é qualquer homem que precisa ser um homem experimentado, precisa ser um homem ordenado pelas mãos do presbitério. Então, uma série de regras, né? Como Paulo escreve a Timóteo, que da minha parte ouviste na presença de muitas testemunhas. Primeiro é 2 Timóteo 2:2. Isso também instrui a outros homens aptos e fiéis, para que eles instruam a outros. Então, são homens que precisam ser aptos e fiéis. Aptos querem dizer que tenham capacidade de ensinar. Você não pode ser um presbítero, alguém que não tenha capacidade de ensinar a palavra de Deus. Esse é um primeiro teste. Se o indivíduo não tem a capacidade de ensinar a palavra de Deus, ele não deve ser presbítero. Por quê? Porque ele não é apto. Ele é fiel, ele é simpático, ele é um crente, ele é compromissado, que bênção. Ele pode ser um crente muito valoroso na igreja, muito valoroso. Pode ser usado de diversas maneiras, mas não deve ser colocado como presbítero. É óbvio, até antes disso, ele deve ser experimentado. Ele não deve ser neófito. Né? Se um diácono não pode ser neófito, por quê? Para que ele não venha se ensoberbecer e não venha cair no pecado de Satanás, que foi a soberba, quanto mais um presbítero. Se um diácono não pode ser um diácono, você não pode botar o diácono neófito. Então, infelizmente, o que tem por aí de igreja, que um irmão chega, às vezes recém-convertido, aí chega com fervor, que bênção, pode ser muito usado, pode, mas tem que ter muito cuidado. Primeiro, ele precisa ser experimentado. O irmão, ele é fiel no dízimo e nas ofertas? Não é fiel. Então, o que é que ele está fazendo na diaconia? Se ele não é fiel nos dízimos e nas ofertas, como é que esse indivíduo vai ser alguém confiável para administrar os bens do Senhor, da casa do Senhor, para cuidar das coisas do Senhor? Entende? Então, infelizmente, o que tem de diácono, de presbítero, e infelizmente de pastores, que não são fiéis no dízimo e na oferta, está assim. Então, como é que uma igreja vai ser abençoada se o pastor está roubando a Deus? Como é que essa igreja vai ser abençoada se o pastor está roubando a Deus? Não tem como. Mas ainda assim, pela misericórdia de Deus, ainda é abençoada. Pela graça de Deus. Agora, infelizmente, né? Agora, o que é a pessoa que está roubando? Como é que essa pessoa vai ser? Aí é Deus que vai resolver. Mas ainda assim, a igreja, ainda assim, Deus vai abençoar a igreja. Mas, ou seja, tem que ter algum critério, ele precisa ser apto, ele precisa ser fiel. Precisa ser fiel, precisa ser alguém confiável, precisa ser alguém fiel. Então, precisa ser marido de uma só mulher, precisa ser alguém fiel. Se for casado, obviamente. Tem igrejas que fazem a prerrogativa do indivíduo ser casado. Eu respeito, mas eu fico imaginando, se fosse Jesus não ia ser ordenado nessas igrejas não. Porque Jesus não era casado. Tem igrejas que só enviam um obreiro, não é nem pastor, um obreiro se ele for casado. Se ele não for casado, nem enviar, envia. E eu fico imaginando Jesus, Paulo. Eu fico imaginando Jesus e Paulo, não seria não um obreiro nessas igrejas não. Oi? Oi? Sim. Se não serve para ser obreiro, quanto mais para escrever a revelação, né? Então, que eram celibatários, né? Então, a gente já começa por aí. Mas, esses levitas, eles eram
pessoas que ensinavam a palavra de Deus. E eu creio que todo crente tem acesso à palavra de Deus, estuda a palavra de Deus e pode ensinar a palavra de Deus. Você lembra que Apolo era um dos maiores pregadores conhecidos, né? Ele tinha uma eloquência que nem Paulo tinha. E mesmo assim, um casal, Áquila e Priscila, ensinaram a ele: olha, você, Apolo, você prega bem, mas você tem uma coisa aqui que você está precisando aprender mais, aqui não está muito 100%. Então foram ensinando ele a doutrina cristã, alguma falha que ele tinha ali. Então, mulheres, homens que ensinam a palavra de Deus, que instruem, né? Não falo isso como um ministro ordenado, mas existem muitos contextos, né, onde a igreja ela precisa ser essa igreja expositiva. Então, quando a gente tem uma igreja expositiva, a gente tem um exército, né? E os levitas, eles são um exército espalhados em 48 cidades para ensinar a palavra de Deus num tempo muito difícil, num tempo onde você não tinha como o que a gente tem hoje. Todo mundo tem uma Bíblia na mão. Naqueles tempos não tinha, eram muitas vezes porções da Bíblia ou uma Bíblia em uma cidade. Uma cidade tinha uma Bíblia, por exemplo. Então, era muito difícil, né? A Bíblia muitas vezes era oral, era inculcada. Então, a criança ia crescendo e ouvindo e não ia esquecendo. Mas ela não tinha como a gente tem a Bíblia hoje. Facilidade que a gente tem, né? E por isso que a igreja ela precisa ser essa igreja expositiva. Os levitas também são. Em terceiro lugar, os levitas são peregrinos, né? Eles estavam ali espalhados, eles não tinham território, a herança deles era o Senhor. Nós também, né? Nós também somos peregrinos. Nossa pátria não é aqui. Nós vivemos na promessa de novos céus e nova terra. Deus não prometeu dar para nós, para a igreja, eu vou dar à igreja o Brasil, dar à igreja esse território aqui na África. Não. Então, a gente também é peregrino nesse mundo, a gente é forasteiro nesse mundo, né? A gente está aqui, né? Deus concedeu isso, para que a gente use, né? Para que a gente abençoe. Mas, por exemplo, eu fui na igreja agora da Filadélfia, eles estão lá, mas estão comprando um lugar agora próprio, por assim dizer, em outro canto. Então, vão se mudar, né? Por quê? Porque apareceu a oportunidade, né? Então, a igreja aqui nesse mundo, mesmo a igreja estabelecida, ela não tem um lugar fixo. A gente é peregrino. Talvez a tribo que mais se pareça conosco é a tribo de Levi, porque estavam ali espalhados. Mas nesse espalhamento foi uma grande bênção para a nação de Israel e também para a tribo de Levi, porque eles podiam compartilhar a palavra do Senhor. A tribo de Simeão também foi espalhada, vocês se lembram disso? Já foi, eu não lembro agora do capítulo que foi distribuído a terra deles, mas eles foram espalhados dentro do território de Judá, que também foi um grande privilégio. Por quê? Porque eles estavam perto de Jerusalém, que foi a capital, onde veio o templo, a construção do templo de Salomão, e especialmente por causa da fidelidade da tribo de Judá. A tribo de Judá foi a tribo, vamos assim, que mais tempo ficou fiel, e no final das contas caiu também. Mas a tribo de Judá, ela permaneceu mais tempo fiel. O exílio aconteceu primeiro entre as 10 tribos do norte. Então, Simeão foi espalhado na tribo do sul. Se tivesse espalhado na terra do norte, tinha sido exilado mais rapidamente. Então, primeiro aconteceu o exílio no reino do norte, entre as 10 tribos que foram dispersas na invasão assíria, né, no 8º século antes de Cristo, e só no 6º século antes de Cristo, que houve o exílio da Babilônia, onde o restante de Judá, quase 200 anos depois. Então, evidentemente que isso mostra um privilégio para aquela tribo. Imagina só, se essa igreja aqui do Pirangi, as outras igrejas vão fechando, vão se perdendo, mas essa igreja aqui perdura, 50 anos a mais, é uma grande vitória. Entende? Lógico, seria uma bênção se essa igreja ficar até a vinda de Cristo. Será que essa igreja vai ficar até a vinda de Cristo? Não sei. Por quê? Porque teve um monte de igreja aí que já começou e já fechou. E a Europa está assim de cemitério de igreja. Está assim. Onde é que estão as igrejas do Apocalipse? Será que elas estão até hoje presentes? Não se tem notícia. São apenas ruínas, né?
Então, à medida do tempo, passado o tempo, a tendência é a igreja degenerar e a igreja fechar as portas. A tendência natural é isso aqui. É isso aqui, ser transformado em outra coisa. Então, se essa igreja fica até a vinda de Cristo, é uma grande vitória. Então, o reino do sul, a igreja de Judá, ficou quase 200 anos a mais do que as 10 igrejas do norte, depois que o reino foi dividido. Então, isso foi uma grande bênção para aquele povo que estava ali. Para aquela tribo de Simeão que foi espalhada na região de Judá. Foi uma grande bênção, uma grande vitória. Então, veja que muitas vezes aquilo que a gente acha que é uma coisa ruim, termina sendo bom, da parte de Deus. Porque Deus transforma em bênção. Então, a ira, a violência dos irmãos levitas e Simeão e Levi, Deus, pela graça dele, transformou em benefício para aquelas próprias tribos. E é por isso que eu acho que não foi maldição, é bênção. Aquelas bênçãos de Jacó não foram maldições, são bênçãos mesmo, né? Então, a gente percebe aqui, vamos ler as 10 cidades, as 48 cidades que essa tribo recebeu. Ela recebeu cidades de todas as 12 tribos de Israel. 48, isso quer dizer que cada tribo de Israel contribuiu com 4 cidades. Cada tribo de Israel, vamos assim, deu 4 cidades para as tribos de Levi poderem habitar, poderem possuir. Então, uma grande bênção para eles. Versículo número 11, a gente vai ler provavelmente até o 42, tá? Vamos ler muitas coisas aqui, mas nosso propósito também é ler todo o livro de Josué. Assim lhes deram Quiriate Arba. Arba era pai de Anak, que era um gigante, né? Você lembra da história lá. Que é Hebron, na região montanhosa de Judá e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade, com suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, aos filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Líbina com seus arredores, Jatir com seus arredores, Temoa com seus arredores, Olom com seus arredores, Debir com seus arredores, Aim com seus arredores, Jutá com seus arredores e Bet-Semes com seus arredores. Ao todo, 9 cidades dessas 2 tribos. Da tribo de Benjamim, deram Gibeão com seus arredores, Gaba com seus arredores, Anatote com seus arredores e Almon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. As mais famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores. Na região montanhosa de Efraim, Gézer com seus arredores, Quibzaim com seus arredores e Bet-Oron com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan, deram Elteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores e Gade Rimon com seus arredores, ao todo 4 cidades. Na meia tribo de Manassés, deram Taanaque com seus arredores e Gate-Rimon com seus arredores, ao todo 2 cidades. Total, 10 cidades com seus arredores para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, só um parênteses, né? Arão, Moisés eram descendentes dos coatitas, eram descendentes de Coate. E é por isso que eles são colocados em primeiro aqui, é uma das razões, né? Porque eram os mais, vamos assim, os descendentes, né, mais conhecidos, né, mais importantes. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, e Besterá, com seus arredores, ao todo 2 cidades. Da tribo de Issacar, deram Quizião, com seus arredores, Daberate, com seus arredores, Jarmute, com seus arredores, e Enganim, com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Aser, deram Misal, com seus arredores, Abdom, com seus arredores, Elcate, com seus arredores, e Reobe, com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Naphtali, deram na Galileia
Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Amote Dor com seus arredores e Gartã com seus arredores, ao todo 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Joqueneão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Diminá com seus arredores e Naalau com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Manaim com seus arredores, Esbom com seus arredores e Jazer com seus arredores, ao todo 4 cidades. Todas essas cidades tocaram por sorte aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas 12 cidades. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram ao todo 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas essas cidades. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra, até a 42. Por que tantos detalhes? Porque foi nomeado cada uma dessas 48 cidades. O que vocês acham? Pode ser um de cada vez. Porque tantos detalhes que chega até ser um pouco cansativa a leitura. Parece ser até repetitivo, mas não é. Tem algumas coisas que se repetem, mas o nome das cidades, as cidades sempre são. Mas por que vocês acham que aprove a Deus colocar esses detalhes, né, tão detalhado, essas informações tão detalhadas a respeito disso? Alguém? Muito bem. Como se diz, né? Deus faz, sei lá, 1 bilhão de girassóis. Todos eles são exatamente iguais, mas cada um deles são diferentes um do outro, né? Parecem ser exatamente iguais, né? Como as nossas impressões digitais, né? Cada impressão digital é única, né? Então, se a gente olhar para a nossa impressão digital, a gente percebe como Deus é detalhista. Quem mais? Porque os reis, né, você fala. E teve reis que foram elogiados, né?
E a tribo de Judá foi a mais fiel mesmo. Mas eu acredito que aquilo tudo ali foi a graça de Deus para preservar a linhagem santa para vir a vinda do Messias. Porque Jesus, ele vem justamente dessa tribo de Judá. Então as outras tribos realmente você vê que se perdeu a linhagem. Saíram espalhando, ninguém sabe, né? Foi se perdendo, se misturando. Mas a tribo de Judá foi a única tribo que ainda ficou aí uma linhagem ali. Benjamim, que ficou junto com Judá. Paulo é da tribo de Benjamim. Então Paulo ainda conseguia dizer, olha, eu sou da tribo de Benjamim. Mesmo com esse povo indo para a Babilônia, voltando, mas Deus foi ali preservando. Então a graça, a soberania de Deus, né? Mas tem mais alguém que quer falar sobre isso? Alguém pode dar mais alguma resposta? Por que tantos detalhes? Embora a gente já falou um pouquinho aqui, esses detalhes, a importância, por quê? Mas por que tantos detalhes? Que chega a ser um pouco até chato. Para que os conceitos geográficos sejam evidentes, certo? Touché. Não é assim que diz? Quando acusa o golpe? Então veja que aqui no versículo 43, vamos ver. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Então, a maioria dos comentaristas, eles falam que do versículo 43 ao 45, a maioria não, alguns importantes comentaristas, falam que do versículo 43 ao versículo 45 é o cerne do livro, é o âmago do livro. E não tem como discordar, porque eles argumentam que existe aqui um resumo de todo o livro, um resumo teológico, um resumo temático de todo o livro de Josué. O versículo 43 resume os capítulos de 13 ao 21, que tratam da distribuição da terra. O versículo 44 resume os capítulos de 6 ao 12, que tratam da conquista da terra. E o versículo 45 resume todo o livro. Todo o livro. Que vai nos mostrar a soberania, a fidelidade da palavra, da promessa de Deus. Então, certamente um dos motivos principais, se não o principal, pela qual Deus é tão detalhista, é em mostrar para nós que Ele é fiel e que a promessa que Ele fez, que era uma promessa tão distante, tão impossível, e parecia tão, sabe, eu não sei, aos olhos humanos, assim, parecia ser completamente impossível a Abraão, e tão distante dele, porque Abraão nunca teve nada na terra prometida, e Deus prometeu dar a ele uma terra que mana leite e mel, dar uma numerosa descendência, e dar a essa descendência, essa nação, pai das nações, né, como Abraão vem a ser, um território para essa nação. Então Abraão, como assim? Eu vou ter uma nação? E vou ter ainda um território? Veja, a nação, ainda Abraão chegou a ter um filho. Teve 2, mas um era da promessa. Então Abraão ainda teve um filho com 99 anos. Mas o território, que a única coisa que ele comprou foi um túmulo. Então veja que o território parecia ser ainda mais distante para Abraão. E aí Deus prometeu a Abraão, olha Abraão, a tua família, os teus filhos, a tua nação vai sair de ti, vai passar 400 anos escravo. Mas eles vão sair de lá, e eles vão possuir essa terra. Então veja que a promessa parecia ser muito distante. 400 anos de escravidão no Egito, assando tijolo. E aquele povo que estava ali assando tijolo, preferia estar assando tijolo do que estar comendo figo na terra prometida. Se dependesse daquele povo, ele tinha ficado lá no Egito mesmo, assando tijolo até hoje. Mas Deus tirou aquele povo com poderosos
maravilhas com poderosos feitos, mandou aquelas 10 pragas. E Deus tirou aquele povo do Egito, através de Moisés, levantou Moisés. E Deus tirou aquele povo do Egito, e mesmo assim eles passaram 40 anos vagando no deserto, sem entrar na terra prometida. Mas Deus prometeu, em Gênesis capítulo 12, dar aquela terra a Abraão. Uma promessa que parecia completamente impossível. Que parecia não, que era completamente impossível. Mas o impossível é a arte de Deus. Então, depois de tantos anos, aquela promessa se cumpre. E eu creio que essa é o principal motivo. Eu creio que é o principal motivo. Olhando biblicamente, nós podemos afirmar isso. Que esse é o principal motivo para ser tão detalhista, como a gente foi, que chega até a ser cansativo. Mas, porque Deus está dizendo, mostrando como Ele cumpre aquilo que Ele promete. Então o versículo 43, ele resume toda a distribuição da terra prometida. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E a possuíram e habitaram nela. Então, do versículo 43 ao versículo 45, nós temos o louvor. Aquilo que é chamado na escritura de doxologia, como Paulo faz lá em Romanos 11, versículo 33 ao 36. Ele simplesmente está falando a respeito das maravilhas de Deus, especialmente, do plano de salvação de Deus, dos decretos de Deus, de como Deus realiza os seus propósitos. E ele simplesmente para do que está escrevendo, o escriba talvez ali escrevendo o amanuense, e ele diz assim, olha, escreve isso aí, que eu vou dizer agora. Oh, quão profundidade da riqueza e do conhecimento e da sabedoria de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos, como Ele é glorioso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente. Amém. A gente lê no final. Então, quão inescrutáveis. Ele é a doxologia, porque é um louvor a Deus. Como é aqui a doxologia de Josué 21, versículo de 43 a 45. É como se Josué, aqui agora, está louvando a Deus pelo cumprimento das suas promessas. Ele cumpriu as suas promessas. O versículo 44, ele pode resumir o capítulo de 6 ao 12, que trata da conquista. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Então Deus deu vitória sobre os inimigos. E por isso que aquele povo pôde descansar, pôde repousar. Porque não tem como descansar com os inimigos vivos, com os inimigos presentes. Se os inimigos estão presentes, não tem como ter descanso. Mas quando Deus destrói os inimigos, então há descanso, há paz. Enquanto os inimigos estiverem presentes, não há a plenitude de segurança e paz. Mas quando os inimigos são destruídos, então há paz, há descanso. E aquele povo pôde descansar. Então Deus deu descanso àquele povo, mas ainda não era o descanso, e não é o descanso final. Por quê? Porque nós ainda aguardamos esse descanso. E nós só o teremos quando Deus destruir todos os nossos inimigos. Mas o versículo 44 resume. E o versículo 45 resume todo o livro de Josué. Nenhuma promessa falhou. Nenhuma promessa falhou. Eu creio que mais para frente Josué vai dizer assim, nenhuma palavra caiu. Mas aqui, nenhuma promessa falhou. E esse é o versículo chave do livro. É o tema do livro de Josué. Nenhuma promessa falhou. Esse é o tema do livro de Josué. Poderia resumir o livro de Josué numa frase: nenhuma promessa falhou. Por isso que ele é tão detalhista. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Então, o que nos ensina? Que a tribo de Levi nos ensina a louvar a Deus. Tudo bem que isso aqui refere-se a todas as tribos, a todo o livro, Mas, pegando esse gancho, a tribo de Levi também era responsável pelo louvor. E
Então você vai ver salmos, né? Muitos salmos, né? Atribuídos também a descendentes, né, de Levi. E nesse sentido, nós todos somos levitas, né? Porque todos nós adoramos, louvamos ao Senhor. Sim, o ponto é... Agora eu me esqueci. Tive um site aqui, mas completamente me esqueci. Tudo se cumpriu. Agora me deu um branco, cara. Bem, mas é isso. A tribo de Levi também nos ensina a louvar ao Senhor. Nesse sentido, todos nós somos levitas. Tudo se cumpriu. Agora eu me perdi completamente o insight que eu tive. Mas tudo bem. Mas é basicamente isso. Todos nós somos levitas. Todos nós somos levitas. Sim, voltou o insight que eu tive. Nós temos que esperar. E esperar não é fácil. Esperar é difícil. Porque a gente viu quanto tempo eles tiveram que esperar. Sabe, esperar 400 anos não é brincadeira. 400 anos. Então, nós temos que esperar. E por isso que muitas vezes a gente acha que a vinda do Senhor é demorada, né? Ou as promessas do Senhor é demorada. Então, nós temos que aprender a esperar. Já houve testemunho de pessoas, talvez aqui tenha alguém assim, que passou a vida toda orando por um esposo, pela conversão do esposo, pela conversão do pai, da mãe. E aí eu me lembro de um testemunho que eu ouvi na Conferência Fiel, onde um pai de um pastor lá se converteu. Ele disse: eu passei a vida toda orando por isso. Depois de 70 e poucos anos que o pai dele tinha, que ele veio se converter, e às vezes a mulher, o filho oraram, 40 anos por aquilo. Sabe, 40 anos orando pela conversão de alguém. É um tempo bom, não é? Imagina 400 anos que esse povo teve que esperar aquela promessa de Deus se cumprir. Talvez muitos, e de fato, talvez não, muitos já tinham desistido. E desistiram. E não receberam a promessa. E ficaram mortos no deserto, né? Mas eu creio que uma das coisas mais preciosas que esse texto nos ensina é que vale a pena esperar. Porque Deus é fiel, Deus cumpre a promessa dele. E nós também, hoje, nós estamos esperando. Porque nós não recebemos ainda todas as promessas. De fato, comparado a eles, nós já recebemos. Comparado a eles, nós já recebemos. Porque Jesus já veio. O Salvador já veio. Então, comparado a eles, nós, muito mais avançado do que eles receberam. A igreja, muito mais avançada nas promessas de Deus. Muito mais avançada. De sorte que eles, sem nós, não são completos. Eles são incompletos. A igreja do Novo Testamento é que completa eles. Hebreus fala isso, que eles não receberam tudo para que sem a gente eles não fossem completos. Ou aperfeiçoados. Então veja, se nós aperfeiçoamos, então nós já temos uma plenitude que eles apenas esperaram. Então nós hoje já temos algo que talvez há 50 anos atrás nem existia aqui, de fato. Nós já temos algo que, há 30 anos nem existia aqui. Talvez até menos, até 10 anos nem existia. 10 anos, quantos anos esse templo tem? 5 anos. Esse templo reformado, refeito, construído. Então, certamente, nós recebemos as promessas, temos recebido as promessas de Deus. Mas ainda assim aguardamos a realização da promessa. E precisamos perseverar até o fim. E precisamos continuar esperando. Porque vale a pena, porque Deus é fiel. E os detalhes dessas cidades nos lembram de um Deus detalhista com a sua palavra, com as suas promessas. E de fato Ele é detalhista. Amém? Vamos louvar a Deus
Tem um hino que fala muito bonito, o louvor, que é o hino 29, 28, né? Não, perdão, 27. Agora mudei tudo. Que é um hino muito conhecido também. Ele usa alguns nomes difíceis que não fazem parte do vocabulário. São hinos antigos, né? Fragoso ao cantil. Aí aqui na Bíblia tem até uma notinha. Paredão rochoso. É um paredão rochoso. O que é fragoso ao cantil? Um paredão rochoso. Então, vamos louvar esse hino, vamos ficar em pé. Esse hino reverberante, esse hino que deve ressoar em toda a terra, num fragoso ao cantil, nos paredões rochosos, este hino deve ressoar. As grutas, as rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na plenitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. No céu, as estrelas brilhantes dos mares, o grande fragor, e as brisas entoam um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na plenitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias. É uma linguagem bem antiga, né? Mas extremamente fiel. Muito bem, vamos orar? Vamos encerrar com oração. Eu convido nossa irmã Priscila a encerrar esse estudo, essa reunião de doutrina com oração, Senhor. Amém. Deus abençoe meus irmãos. Está encerrado. Sexta-feira, se Deus permitir, às 19h30, né? Nós temos reunião de oração.